Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje estudaremos Psicologia da Educação, uma introdução às teorias do desenvolvimento e aprendizagem. Ao final, nós faremos um simulado com 15 questões. Mas antes de iniciarmos, já peço que deixem o like. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Facebook, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos começar então? Psicologia da Educação. A psicologia da educação é um campo que estuda os processos de aprendizagem e desenvolvimento humano no contexto educacional, buscando aplicar princípios e teorias psicológicas para otimizar a prática pedagógica e promover o sucesso dos alunos. A psicologia da educação explora como as pessoas aprendem, como elas se desenvolvem cognitivamente e emocionalmente e como esses processos podem ser melhorados no ambiente educacional. A psicologia da educação investiga fatores que influenciam a aprendizagem. Fatores como transtornos de aprendizagem, dificuldades emocionais e o impacto do ambiente. Ela também se dedica ao estudo de abordagens pedagógicas eficazes, como, por exemplo, a teoria Gestalt, o behaviorismo e o construtivismo, e como essas podem ser aplicadas em diferentes contextos educacionais. A psicologia da aprendizagem estuda os processos de ensino-aprendizagem, ou seja, ela analisa como as pessoas aprendem, os fatores que influenciam esse processo de aprendizagem, bem como otimizar as estratégias de ensino. Ela é interdisciplinar, pois ela combina os conhecimentos da psicologia e da educação, de modo a entender os fenômenos educacionais. Também ela tem aplicações práticas, ou seja, ela oferece ferramentas e conhecimentos para professores, para psicólogos, como também para outros profissionais da área educacional. A psicologia da educação abrange várias abordagens, como o behaviorismo, o construtivismo, o humanismo e teorias de aprendizagem social. Ela foca no desenvolvimento humano, considerando os aspectos cognitivos, os aspectos emocionais e os aspectos sociais no processo de aprendizagem. A psicologia da educação é um ramo da psicologia que estuda o comportamento do ser humano no ambiente educacional. Ela tenta compreender como funciona o processo de ensino e aprendizagem. Assim, também, como procura se aprofundar nos estudos das dificuldades de aprendizagem, tais como a dislalia, a dislexia, o déficit de atenção, entre outros fatores. Teorias
do desenvolvimento e da aprendizagem. Concepções de aprendizagem. Sobre as teorias da aprendizagem, existem diversas correntes e agrupamentos distintos. As mais comuns e mais cobradas em concursos públicos são a inatista, também chamada de nativismo, racionalismo ou maturacionismo. Ela afirma que o conhecimento deriva da razão, tem uma ligação forte com o sujeito e ela considera o biológico. A empirista ou ambientalista, ela entende que a experiência é a fonte do verdadeiro conhecimento. Ela tem uma ligação forte com o objeto. O ser humano é o produto do meio em que vive. Ela considera o ambiente. E a interacionista ou construtivismo, ela considera tanto os aspectos biológicos quanto os aspectos externos. O ambiente é uma relação recíproca entre o indivíduo e o ambiente, o meio. O inatismo. O inatismo, em latim, in natura ou nascer com, em termos gerais, constitui um sistema filosófico que defende que as ideias são inatas, que o indivíduo nasce com cargas genéticas, com conhecimentos prévios, de forma que conhecer é acioná-las ou recordá-las. O inatismo teve origem com Platão e, para ele, as ideias estão na alma e não podem ser encontradas na natureza. Para Platão, o indivíduo nasce com cargas genéticas, isto é, com conhecimentos prévios, como atitudes, conceitos, habilidades, conhecimentos e qualidades. Principais teóricos. Platão, ele foi o precursor do inatismo. Através dos diálogos de Mênon e Fédon, ele discute as ideias inatistas do conhecimento. Gessel, ele estabeleceu escalas de desenvolvimento que permite comparar comportamentos em certa faixa etária. René Descartes, filósofo racionalista que defendia a existência de ideias inatas, como a ideia de Deus, e princípios matemáticos, que seriam baseados na razão e não na experiência. Descartes, ele também defendia o inatismo. Ele acreditava que certos conhecimentos, como a ideia de Deus ou verdades matemáticas, já existem dentro de nós desde o nascimento. Ou seja, ele dizia que a ideia de Deus é um ser perfeito, um ser eterno, um ser infinito, não poderia ter vindo da experiência, do ambiente, pois nunca vimos um ser assim. Essa ideia, ela só poderia estar inata na nossa mente. E o mesmo vale para a matemática, como, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. A ideia de perfeição geométrica. Ele acreditava que essas verdades são universais e imutáveis, e elas não derivam do mundo físico, que muda o tempo todo. E o Spinoza, filósofo holandês,
também racionalista, que defendia a existência de ideias inatas e a importância da razão para a compreensão da realidade. Com certeza, gente, vocês já ouviram essas frases. Filho de peixe, peixinho é. Pau que nasce torto, morre torto. E quem nasce para burro, nunca chega para cavalo. Resumindo, a teoria inatista afirma que algumas capacidades são inatas, ou seja, o indivíduo já nasce com predisposições, com talentos, com padrões de comportamento. Ela destaca a importância dos fatores genéticos e biológicos, ou seja, o desenvolvimento humano, ele é visto como resultado de um programa biológico e pré-determinado. Ela minimiza a influência do ambiente, ou seja, o ambiente é considerado menos relevante no desenvolvimento de habilidades e conhecimentos. Behaviorismo. O behaviorismo ou comportamentalismo surgiu no início do século XX como um ramo da psicologia em que o objeto de estudo era o comportamento observável nos homens e nos animais. A aprendizagem era considerada como uma forma de condicionamento resultante da associação entre estímulos e respostas, que poderiam ser reforçadas ou inibidas. É determinado pelo ambiente, ou seja, acredita que o ser humano é uma tábula rasa, é uma tela em branco, e todo o processo do conhecer, do saber e do agir é aprendido por meio da experiência, por meio do ambiente. O que importa é o externo ao indivíduo. Outras denominações é também chamada de teoria comportamental, análise experimental do comportamento. O método que ela utiliza são experimentos que possam ser controlados ou reproduzidos. Ela atribui exclusividade ao ambiente, à constituição das características humanas, privilegiando a experiência como fonte de conhecimento. Ela preocupa-se em explicar os comportamentos observáveis, desprezando a análise de outros aspectos da conduta humana, tais como o raciocínio, o desejo, a imaginação, os sentimentos e a fantasia, entre outros. Também defende a necessidade de medir, de comparar, de testar, de experimentar e controlar o comportamento e desenvolvimento do educando e sua aprendizagem. Esta concepção atribui um poder ao ambiente no desenvolvimento e na aprendizagem. Acredita que o homem nasça um folho em branco, na qual vão sendo impressas características durante toda a sua vida, de acordo com o ambiente onde esteja inserido. Homem, ser extremamente plástico, pode ser moldado facilmente. A corrente filosófica é o empirismo, a razão, a verdade e as ideias racionais são adquiridas através da experiência, principalmente a sensorial. O indivíduo aprende em decorrência dos estímulos externos, através do ambiente. Os fatores biológicos é que exercem pouca ou nenhuma influência.
E a experiência ela é vista como grande fonte de memorização, repetição, fixação e cópia. Você também já ouviu estas frases. É de pequenino que se torce o pepino. A criança é uma folha de papel em branco. O desenvolvimento do ser humano depende principalmente do seu ambiente, dos estímulos do meio em que ela vive, das experiências pelas quais ela passa. Principais teóricos. O Watson nasceu em 1878 e morreu em 1958. Ele é conhecido por seu manifesto de 1913, a psicologia como o behaviorista AV, onde ele defendia que a psicologia deveria estudar apenas comportamentos observáveis e mensuráveis. Ele acreditava que o comportamento humano era moldado pelo ambiente e também pelas experiências de condicionamento. Ele conduziu experimentos notórios, como o do pequeno Albert, demonstrando como o medo poderia ser condicionado em um bebê. Skinner, ele desenvolveu o behaviorismo radical, que se concentra na análise do comportamento em termos de suas consequências. Skinner introduziu o conceito de condicionamento operante, onde o comportamento é aprendido através de reforços e punições. E o Skinner construiu a caixa de Skinner, que é um aparato experimental para estudar o condicionamento operante em animais. E o Pavlov, que nasceu em 1849 e morreu em 1936. Pavlov, sua pesquisa sobre o condicionamento clássico foi fundamental para o desenvolvimento do behaviorismo. Ele descobriu que um estímulo neutro, como um som, pode se tornar um estímulo condicionado, capaz de provocar uma resposta, como uma salivação, se associado repetidamente a um estímulo incondicionado, como por exemplo comida. Seus estudos demonstraram a importância da associação entre estímulos no aprendizado e no comportamento. Resumindo a teoria behaviorista, o homem é um produto do meio, o aluno é uma tábula rasa, o conhecimento é uma cópia do real, que pode ser incorporado diretamente pelo aluno. A aprendizagem é a mudança de comportamento em decorrência da experiência e o desenvolvimento é a aprendizagem. Teoria interacionista. Teoria da aprendizagem interacionista, o conhecimento é construído através da interação do indivíduo com o ambiente, tanto físico quanto social. Essa interação envolve tanto os fatores internos, que são os fatores biológicos e cognitivos, quanto os fatores externos, que são as experiências e as interações sociais. E diferencia-se das outras teorias, como da behaviorismo, ao considerar o sujeito como ativo na construção do seu aprendizado e não apenas como um receptor passivo de estímulo. Essa teoria, ela destaca que o organismo e o meio é que exercem uma ação recíproca, ou seja, ambas se interrelacionam
e provocam mudanças sobre o sujeito. Ela valoriza a experiência, acredita que através dela a criança aprende a olhar as situações de diferentes perspectivas. A criança aprende a ir em frente na busca por certos objetivos, considera a resposta do outro, das pessoas com as quais interagem, que indicam sua posição ou ponto de vista. Principais características: construção ativa do conhecimento. Os indivíduos não apenas recebem as informações, mas eles as interpretam e transformam ativamente. Constrói seu próprio entendimento do mundo. Interação social é a interação com outras pessoas, especialmente com aqueles mais experientes. Ele desempenha um papel fundamental no processo da aprendizagem. E a mediação, a linguagem, a cultura e os instrumentos culturais atuam como mediadores entre o indivíduo e o conhecimento. Desenvolvimento por estágios. A teoria interacionista, especialmente na visão de Piaget, descreve o desenvolvimento cognitivo como uma progressão por estágios, onde cada estágio é caracterizado por diferentes formas de pensar e interagir com o mundo. Importância da experiência. A experiência, tanto individual quanto social, é vista como essencial para a construção do conhecimento. Principais teóricos: Jean Piaget. Ele focou no desenvolvimento cognitivo individual e na forma como as crianças constroem seu conhecimento, que é através da interação com o ambiente. A teoria de Piaget ficou conhecida como construtivismo. Levi-Vygotsky, ele destacou a importância da interação social e cultural no desenvolvimento e sua teoria ficou conhecida como socio-interacionismo. E o Henri Vallon, ele contribuiu para a compreensão do desenvolvimento infantil, enfatizando a relação entre os aspectos cognitivos, emocionais e sociais. Resumindo, a teoria interacionista. O homem é um sujeito em constante desenvolvimento. O homem e o mundo são analisados de forma conjunta. O conhecimento é construído por meio das trocas existentes entre o sujeito e o objeto, e o professor é o mediador da aprendizagem. Cognitivismo. A teoria cognitivista da aprendizagem, fundamentada nas ideias de Jean Piaget, postula que o conhecimento não é algo que é simplesmente transmitido, mas sim ativamente construído pelo aluno através da interação com o ambiente. O aluno não é um receptor passivo de informações, mas um agente ativo na construção do seu próprio entendimento. Ela tem como foco de estudo os processos mentais superiores, que é a percepção, resolução de problemas, tomada de decisões, processamento de informações e compreensão. A teoria cognitivista ou cognitivismo é uma abordagem da psicologia e da pedagogia que foca no estudo
dos processos mentais envolvidos na aprendizagem, como a percepção, a atenção, a memória e a resolução de problemas. Ela enfatiza como as pessoas processam informações e como essas informações influenciam no comportamento e na aprendizagem. Princípios da teoria construtivista. Construção ativa do conhecimento. O indivíduo não recebe o conhecimento passivamente, como lá na behaviorista, mas o indivíduo constrói ativamente seu conhecimento através da interação com o mundo. Experiência. A aprendizagem ocorre de forma mais eficaz quando o aluno se engaja em atividades práticas e explora o mundo ao seu redor. A interação social, a colaboração e o diálogo com outras pessoas podem enriquecer significativamente o processo de aprendizagem. Equilíbrio envolve um processo de adaptação e reorganização das estruturas mentais do indivíduo, buscando um estado de equilíbrio onde o novo conhecimento e o conhecimento prévio, entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio. O papel do erro. Erros não são vistos como falhas, mas são vistos como oportunidades para o aprendizado, pois estes erros levam o aluno a refletir sobre suas estratégias e como buscar novas soluções. Professor como mediador. O professor, ele atua como um facilitador. Ele cria situações desafiadoras e promove a interação entre os alunos, para que eles, os alunos, construam seu próprio conhecimento. Principais autores: Jean Piaget, que é conhecido por sua teoria do desenvolvimento cognitivo, que descreve estágios de desenvolvimento e como as crianças constroem o conhecimento. Levi Vygotsky, ele enfatizou a importância da interação social e da cultura no desenvolvimento cognitivo. O Brunner, ele trabalhou com o conceito de descoberta guiada na aprendizagem. E o Althusser, ele destacou a importância da aprendizagem significativa e da organização do conhecimento em mapas conceituais. Resumindo, cognitivismo. O cognitivismo enfatiza que a aprendizagem é um processo ativo, é um processo individual, um processo social, no qual o aluno desempenha um papel central na construção de seu próprio conhecimento, com o apoio do professor, que atua como mediador e como facilitador desse processo. Agora, teoria humanista. A teoria da aprendizagem humanista, influenciada pela psicologia humanista, enfatiza a importância da experiência individual, da autorrealização e do crescimento pessoal no processo de aprendizagem. Ela centra-se no estudante, valorizando suas necessidades, seus interesses e seus potenciais, e vê o professor como um facilitador do aprendizado, não apenas como um transmissor de conhecimento. Ela ocupa-se de estudar o ser humano como um todo, como um ser completo, um ser com sentimentos, com pensamentos, com ações, não só com o intelecto. Ela visa a aprendizagem pela pessoa inteira.
principais características. ênfase no indivíduo. A teoria humanista, ela valoriza a singularidade de cada aluno, suas experiências, suas motivações, seus objetivos. Aprendizagem autodirigida. Os alunos são incentivados a assumir a responsabilidade por seu próprio aprendizado, definindo suas metas e buscando conhecimento de forma autônoma. Professor como facilitador. O professor atua como um guia, criando um ambiente de aprendizado seguro e encorajador, onde os alunos se sintam à vontade para explorar, para questionar, para aprender. Desenvolvimento pessoal. A aprendizagem é vista como um processo de crescimento pessoal, onde os alunos desenvolvem autoconhecimento, autoestima e habilidades sociais. Importância das relações interpessoais. Reconhece o valor das interações sociais no processo de aprendizagem e enfatiza a colaboração, a empatia e o respeito mútuo. Foco no presente e no futuro. Ela se preocupa com o desenvolvimento integral do aluno, tanto no presente como quanto a sua capacidade de construir um futuro promissor. E a aprendizagem significativa. O aprendizado deve ser relevante para a vida do aluno, conectando-se com seus interesses, com suas experiências, levando a uma compreensão mais profunda e duradoura. Os principais autores. O Maslow, ele argumentava que as pessoas são motivadas a satisfazer suas necessidades básicas, como as fisiológicas, segurança, amor e estima, e antes de buscar a autorrealização, que é o ápice da pirâmide. Carl Rogers, ele defendia que o indivíduo possui dentro de si os recursos necessários para crescer e para se desenvolver, e que o papel do educador é criar um ambiente facilitador, caracterizado pela empatia, pela aceitação e pela autenticidade. A teoria humanista valoriza a autonomia do aluno, a importância da relação professor-aluno e a criação de um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento integral do indivíduo. Agora, gente, vamos ao nosso simulado. Questão número 1. De acordo com a psicologia do desenvolvimento, é incorreto afirmar. Então, aqui está pedindo a questão errada. Sempre lembrem disso. Quando vocês se deparar com uma questão onde pede afirmação incorreta, sempre destaquem isso, essa palavra incorreto, para vocês lembrarem que está pedindo a questão errada. Como são 5 alternativas, 4 delas estão corretas e uma só é a alternativa errada, que é a alternativa incorreta, e é a que vocês irão marcar. Então, letra A. Na concepção inatista acerca do desenvolvimento humano, a inteligência é vista como um dom que o aluno possui, independentemente dos ensinamentos adquiridos na escola. Então, essa
alternativa aí, ela está correta, porque na inatista, a inteligência é um dom e o indivíduo nasce com ela. Então, essa alternativa é correta, então não podemos marcar, porque devemos lembrar, está pedindo a alternativa errada. Letra B. Na perspectiva ambientalista, o aluno é um receptor passivo das informações transmitidas pelo professor. Exatamente, ela também está correta. Então, nós não vamos marcar essa questão, porque está pedindo a errada. E essa é correta. O indivíduo realmente ele é considerado um passivo, ele é considerado plástico. A aprendizagem e o desenvolvimento dele são moldados pelas condições do ambiente, pelo professor. Então, não devemos marcar essa questão. Letra C. A psicologia do desenvolvimento estuda o ser humano em todos os seus aspectos: físico, motor, intelectual, afetivo, emocional e social, desde o nascimento até a vida adulta. Sim, gente, essa está correta. Essa questão está correta. Vamos ver agora a questão letra D. Na visão interacionista, o aluno é um ativo construtor do seu conhecimento. Sim, essa também está correta. Ela enfatiza que o aluno constrói o seu conhecimento, tanto por meio das experiências quanto das interações. Então, também não podemos marcar essa questão, porque está correta. Letra E. A concepção ambientalista considera a hereditariedade como um fator determinante do comportamento dos indivíduos. Não, né, gente? A concepção que considera a hereditariedade como fator determinante do comportamento é a inatista e não ambientalista. Portanto, essa questão é falsa, então é o nosso gabarito. Então, questão 1, resposta letra E. A concepção ambientalista considera a hereditariedade como um fator único, determinante do comportamento dos indivíduos. Então, essa questão é falsa, esta questão incorreta. É o nosso gabarito. Questão número 2. O conhecimento é um produto da atividade social que se produz, que se mantém e se difunde nos intercâmbios com outros. O empirismo, o inatismo e o construtivismo foram posições dominantes e que influenciaram a prática escolar na formação dos conhecimentos. De acordo com essas concepções, não é correto afirmar que. Então, mais uma questão que está pedindo a errada. Letra A. A atividade educacional na construção do empirismo consiste em transmitir conhecimentos ao aluno, que aprenderia e ficaria marcado por eles. Sim, no empirismo, a aquisição do conhecimento é preenchida pelas impressões do mundo externo, do ambiente. O aluno é considerado uma tábula rasa. Então, essa está certa, então não podemos marcar. B. O inatismo afirma que nossa mente tem conhecimentos a priori ou inatos, sem os quais seria impossível conhecer. Sim, essa também é verdade. Não é a nossa resposta. Aqui pede a errada, então não devemos marcar. Letra C. O conhecimento, segundo o construtivismo, é o resultado da interação entre o sujeito e a realidade que o cerca. Ao agir sobre a realidade,
o indivíduo constrói propriedades desta, ao mesmo tempo em que reorganiza sua própria mente. Então, também é verdade, gente. A aprendizagem ela ocorre por meio da interação do indivíduo com o ambiente físico e social, incluindo objetos, pessoas e informações. Então, essa também é verdade, nós não podemos marcar, porque está pedindo a errada, né? A falsa. Letra D. As posições empiristas tendem a enfatizar a influência que os outros têm na formação do conhecimento, já que consideram que o conhecimento é uma cópia da realidade e, portanto, é algo que vem de fora. As posições inatistas, pelo contrário, dão mais ênfase ao sujeito e menos às condições exteriores. Essa também está certa. Nas empiristas, o que importa é o ambiente externo ao indivíduo. E as inatistas, o que importa é o ambiente interno. Ela enfatiza o sujeito. Letra E. Segundo a doutrina do inatismo, defendida por Jean Piaget, quando nascemos, nossa mente é como um quadro em branco, uma tábula rasa sobre a qual se vai escrevendo o resultado de nossas experiências, que dessa forma acumulação dentro de nós. Então, gente, esse é o nosso gabarito. E essa alternativa aí está errada, porque Piaget não era inatista, mas ele era interacionista e cognitivista. Então, essa não é a ideia de Piaget. Então, a resposta correta é a letra E. Correta no sentido de que aqui não é correto, aqui não se pode afirmar que é certo. Então, essa letra E é a alternativa falsa, é a que está pedindo. É o gabarito. Letra E. Segunda questão, letra E. Segundo a doutrina do inatismo, defendida por Jean Piaget, quando nascemos, nossa mente é como um quadro em branco, uma tábula rasa, sobre a qual se vai escrevendo o resultado de nossas experiências, que dessa forma acumulação dentro de nós. Então, é errada porque não é ideia de Piaget. Questão número 3. A teoria da aprendizagem, que considera que a gênese do conhecimento humano não é um somatório entre fatores inatos e adquiridos, mas que se constrói de uma interação dialética entre os seres humanos e o meio social e cultural em que se inserem, é a teoria letra A, inatista, B, behaviorista, C, humanista, D, socio-interacionista, E, cognitivista. Então, gabarito, letra D. Socio-interacionista é a resposta. A aprendizagem na socio-interacionista, ela se constrói na interação entre o indivíduo e o meio social. Questão número 4. A abordagem humanista na educação é uma teoria de aprendizagem que concebe o indivíduo como um ser autônomo e livre, baseada no pensamento do psicólogo Carl Rogers, que propõe uma estratégia de ensino centrada no estudante. Sobre a teoria de abordagem humanista, é correto afirmar que, letra A, o professor tem papel reduzido, sem participação efetiva e tende a atuar desestimulado. Então, errada, né? O professor, nessa concepção, ele cria um ambiente seguro e acolhedor. O aluno explora, questiona, constrói o seu conhecimento. Então, a resposta não é a letra A. Letra B. A neutralidade e imparcialidade é uma característica de atuação do professor
no contexto da teoria de aprendizagem, com abordagem humanista. Então, também está errada, né? O professor, ele não é neutro. Então, essa questão também está errada. Letra C. Não se constitui a partir da oposição à abordagem tradicional. Ao contrário, incluindo muitos princípios e pressupostos em suas proposições. Também está errada. A humanista, ela se opõe sim à abordagem tradicional. Letra D. Questiona abordagens pedagógicas centradas no conteúdo e no professor. Sim, gente, esse é o nosso gabarito. É exatamente isso. Resposta letra D. Questiona abordagens pedagógicas centradas no professor, centradas no conteúdo e no professor. Questão número 5. O ensino e a aprendizagem em uma abordagem cognitivista tem como pressuposto, letra A, que a inteligência constrói-se a partir da troca do organismo com o meio, por meio das ações do indivíduo. Exatamente isso. Tá aí, esse é o nosso gabarito, é a resposta correta. Mas vamos ver as outras alternativas. Letra B, que os conteúdos programáticos são selecionados a partir dos interesses dos alunos. Não, quem seleciona os conteúdos a partir dos interesses dos alunos é lá na tendência renovada progressivista e não na cognitivista. Letra C. A ênfase nos meios, recursos audiovisuais, instrução programada, tecnologias de ensino, ensino individualizado, módulos instrucionais, máquinas de ensinar, computadores, hardwares, softwares. Então, também não, né? Não é na construtivista. Aqui é a concepção tecnicista. Letra D. Que os objetivos educacionais obedecem à sequência lógica dos conteúdos. Então, aqui também não é cognitivista, e sim a tradicional. Resposta letra A. Que a inteligência constrói a partir da troca do organismo com o meio, por meio das ações do indivíduo. Questão número 6. Conforme Mizukami, 1986, um ou outro aspecto do fenômeno educativo é privilegiado de acordo com determinada teoria, proposta ou abordagem do processo ensino-aprendizagem. Sobre a abordagem cognitivista, é correto afirmar que, letra A, cabe à educação provocar nos alunos a busca de novas soluções, criar situações que possam ser exploradas ao máximo por eles e incentivar novas estratégias de compreensão da realidade. Sim, gente, exatamente é isso. Então, aí é o nosso gabarito, é a resposta correta. Mas vejamos as outras. Letra B. A prioridade do ensino é voltada para o que é externo ao aluno, o programa, as disciplinas, o professor. Não, aqui é da teoria tradicional. Letra C. A abordagem se baseia em resultados experimentais do planejamento de contingências de reforço. Aqui é a comportamentalista. Letra D. A experiência pessoal e subjetiva é tida como fundamento sobre o qual o conhecimento é construído durante o processo de vir a ser da pessoa humana. Aqui está se referindo a humanista. Então, a resposta correta da questão 6 é a letra A. Cabe à educação provocar nos alunos a busca de novas soluções,
criar situações que possam ser exploradas ao máximo por eles e incentivar novas estratégias de compreensão da realidade. Questão número 7. Assinale a alternativa correta. Letra A. Existem as teorias que abordam a aprendizagem a partir do nascimento e outras a partir da capacidade física de cada um. Então, a alternativa é errada. A inativa, ela defende que o conhecimento é inato, que nasce com a pessoa, mas ela não fala de capacidade física. Letra B. O único fator que diferencia uma teoria de outra é o ponto de vista sobre o qual cada um trabalha. Então, essa também é falsa. Embora o ponto de vista seja um fator importante na diferenciação das teorias, não é o único. Existem outros pontos cruciais. Letra C. Teorias de aprendizagem são os estudos que procuram investigar, sistematizar e propor soluções relacionadas ao campo de aprendizado humano. Sim, gente, tá aí. Esse é o nosso gabarito, é a resposta correta. Mas vejamos a letra D. Teorias que serviram de base para o estudo da aprendizagem e desenvolvimento infantil, behaviorismo, cognitivismo, destrutivismo e interacionismo. Não, essa tá errada, né? É construtivismo e não destrutivismo. Então, questão 7, resposta, letra C. Teorias de aprendizagem são os estudos que procuram investigar, sistematizar e propor soluções relacionadas ao campo de aprendizado humano. Questão número 8. O desenvolvimento das teorias acerca dos processos de aprendizagem não tem sido acompanhado de um processo paralelo na prática, causando assim uma defasagem da ação prática pedagógica em relação ao plano teórico da aprendizagem. Nesse entendimento, é correto afirmar. Então, está pedindo a resposta correta. Letra A. As teorias da aprendizagem são aproximações parciais e restritas a aspectos e a áreas concretas de aprendizagem e dificilmente constitui um corpo integrado de conhecimentos capazes de explicar o sentido global dos fenômenos complexos que ocorrem na aprendizagem escolar. Sim, esse aqui é o gabarito, é a resposta correta. Mas vejamos as outras alternativas. Letra B. As teorias da aprendizagem possuem caráter conteudista, desconhecem a influência dos elementos pessoais que intervêm na escola e desconsideram o elevado grau de indeterminação na aprendizagem e na interação dos autores envolvidos em situações particulares, cuja dinâmica é difícil de prever. Não, né, gente? Essa é falsa. As teorias, em geral, elas não possuem um caráter puramente conteudista, nem desconsideram a influência dos elementos pessoais e a complexidade das interações. Letra C. As teorias da aprendizagem dão informações básicas e suficientes para organizar a teoria e a prática do ensino. Porém, a prática pedagógica enfrenta o problema de como intervir para provocar a construção de uma nova realidade, respeitando os princípios e as propostas debatidos no plano teórico. Não, essa também é falsa. As teorias da aprendizagem
não fornecem informações básicas e suficientes. Elas não são suficientes para guiar as decisões pedagógicas. Letra D. As teorias da aprendizagem possuem naturezas prescritiva e normativa, enquanto as teorias do ensino são descritivas e pretendem conquistar o nível explicativo, sendo, pois, o ponto mais obscuro entre as teorias de aprendizagem e a prática, o que inviabiliza a aplicação nos processos práticos de aprendizagem. Não, essa também é falsa. As teorias da aprendizagem, elas são descritivas e buscam explicar como ocorre o aprendizado. Já as teorias do ensino são prescritivas e buscam orientar a prática pedagógica. Então, questão 8, resposta, letra A. As teorias da aprendizagem são aproximações parciais e restritas a aspectos e às áreas concretas da aprendizagem e dificilmente constituem um corpo integrado de conhecimentos capazes de explicar o sentido global dos fenômenos complexos que ocorrem na aprendizagem escolar. Questão número 9. Nos fundamentos da educação, um dos estudos perpassa pela epistemologia inatista. Nela, o seu pressuposto é que as qualidades e capacidades básicas de cada ser humano, sua personalidade, seus valores, hábitos e crenças, sua forma de pensar, suas reações emocionais e sua conduta social já se encontrariam basicamente prontas por ocasião do nascimento. A respeito do tema, assinale a alternativa correta. Letra A. Todas as características pessoais de personalidade no inatismo nascem com a pessoa. Sim, essa é a resposta correta, é o nosso gabarito. Exatamente isso. No inatismo, o indivíduo já nasce com todas as características. Já nasce com o conhecimento pronto. Letra B. Para o inatismo, o ser é fruto da convivência social. Não, é errado. No inatismo, o ser humano ele é visto como tendo suas características inatas, já presentes no nascimento, e não sendo um resultado da convivência social. Letra C. No inatismo, a escola influencia a formação da personalidade. Não, é errado. No inatismo, as características humanas, incluindo a personalidade, elas são determinadas por fatores biológicos, são herdadas e não pelo ambiente. Letra D. Na concepção inatista, o ser humano se transforma mediante as influências do meio. Também não, ela está errada. As características elas são inatas e não são moldadas pelo ambiente. Letra E. No inatismo, o ser se transforma integralmente ao longo de sua existência. Não, é falso. As características no inatismo são inatas. Elas estão presentes no indivíduo desde o nascimento. Então, questão 9, resposta, letra A. Todas as características pessoais de personalidade no inatismo nascem com a pessoa. Questão número 10. No que se refere às bases psicológicas da aprendizagem, da relação professor e aluno, bem como da educação de adultos, julgue o item a seguir. A concepção de que o ser humano nasce pré-determinado biologicamente, que o ambiente tem pouca influência no seu desenvolvimento e que, devido a esses aspectos, a educação exerce um papel limitado, são princípios da educação inatista de desenvolvimento. Certo ou errado? Resposta certa. É exatamente isso. 10, resposta certa.
11. A corrente de desenvolvimento que postula que o reforço aumenta a probabilidade de um comportamento, ou seja, que o comportamento pode ser condicionado, é letra A, empirista, B, interacionista, C, comportamental, D, humanista, E, inatista. Então, gabarito, letra C. O comportamento é que é condicionado. Então, gabarito, letra C, comportamental. 12. Podemos identificar a todo tempo os pressupostos que embasam a ação docente, por meio das falas e das práticas em ambientes educativos. A concepção de conhecimento que o educador adota para si, mesmo que de forma inconsciente, determina, em grande parte, sua prática pedagógica, ou seja, a forma como ele entende que o aluno conhece, tende a direcionar o seu fazer pedagógico, no sentido de que a aprendizagem ocorra. A concepção que subjaz à fala do professor, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, está embasada nos princípios da aprendizagem. Inatista? Letra A, inatista? Não, né? Inatista não. O indivíduo já nasce com conhecimento, né? Letra B, empirista? Sim, empirista é o gabarito. Nas empiristas, o indivíduo ele é considerado uma tábula rasa, um papel em branco. O que é valorizado é a repetição, é a memorização. O aluno é visto como um receptor passivo, que absorve os conhecimentos que são transmitidos pelo professor. Letra C, interacionista? Não, né? Nas interacionistas, o aluno constrói, eles aprendem com os indivíduos, na interação, né, com os indivíduos e com o ambiente. Letra D, construtivistas? Também não, né? Na construtivista, os alunos constroem seu conhecimento. Então, questão 12, resposta, letra B, empiristas. Questão número 13. Diversas correntes de pensamento acerca da natureza da aprendizagem se desenvolvem, instituindo paradigmas educacionais, como é o caso do empirismo, do inatismo, da psicologia cognitiva, do construtivismo, do socio-interacionismo, entre outras. Considerando as diferentes concepções da aprendizagem, julgue os próximos itens. Um dos princípios fundamentais da corrente empirista é considerar o ser humano, ao nascer, uma tábula rasa, devendo tudo aprender das capacidades sensoriais mais elementares ao comportamento adaptativo mais complexo. Certo ou errado? Resposta, certo. 13, resposta certa. Está certo sim, gente. Letra C. Aliás, resposta certa. 14. A teoria da aprendizagem, que se refere à hereditariedade do sujeito e afirma que suas características são determinadas desde o seu nascimento, é denominada: letra A, cognitivismo, B, empirismo, C, inatismo, D, behaviorismo, E, interacionismo. Então, gente, nosso gabarito está na letra C. Inatismo é a resposta. E chegamos à nossa última questão, questão número 15. Nesta concepção de aprendizagem, o homem é considerado, desde o seu nascimento, como sendo uma tábula rasa, uma folha de papel em branco. A aprendizagem decorre de estímulos do mundo externo. É uma descoberta
por ser uma novidade para o sujeito. No entanto, este conhecimento já se encontrava presente na realidade exterior. Assinale a alternativa correta que define a concepção de aprendizagem em questão. Letra A. Associacionismo. B. Inatismo. C. Interacionismo. D. Construtivismo. E. Empirismo ou ambientalismo. Então, nós já vimos aí, né, a resposta em questões anteriores, já dá para saber qual é a resposta. Gabarito, letra E. Empirismo ou ambientalismo. Então, gente, nós chegamos a mais um final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer a vocês por ficar comigo até o final desse vídeo. Muito obrigada. Vocês conseguiram acertar as questões? Me fale aí nos comentários quantas questões vocês acertaram. Se vocês gostaram desse vídeo, de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam, que vocês compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook. E quando vocês comentam, gente, quando vocês curtem, quando vocês compartilham, o YouTube entende que esse conteúdo é útil e recomenda para mais pessoas, para que elas também possam ter acesso a essas informações. Então, eu quero agradecer a vocês, muito obrigado e tchau para vocês, até o nosso próximo vídeo.